Bem-vindo ao 68º dia do meu aprendizado de japonês. Hoje é dia 9/3. Hoje eu quero te falar sobre como é que você deve aprender o kanji, sobretudo o vocabulário. Bom, existem basicamente três abordagens que você pode usar para aprender o kanji. Eu vou te falar qual que é aquela que eu escolhi. A primeira abordagem, sobretudo a mais famosa na esfera poliglota, é você usar o método do Heising. James Heising, ele fez um método quando ele estava lá querendo aprender japonês, se eu não me engano, entre 80 e 90 ele criou esse método e ficou muito popular depois de 2010 na internet. O método Heising é chamado RTK ou RTK e basicamente significa Remembering the Kanji, lembrando do kanji, ou seja, memorizando o kanji. O que ele faz? Dentro do livro dele, ele demonstra que você deve pegar um kanji, por exemplo, e se esse kanji tiver vários componentes, por exemplo, o kanji de número 10, que é basicamente um pauzinho assim e um pauzinho assim, você deve lembrar os dois componentes deste kanji, que um significa vareta mesmo e outro significa e outro significaria né? E você criaria uma história. O kanji que significa para cima é a vareta de novo e também o kanji significando solo. E aí você faria uma historinha. E aí sim vão mais de 2.000 kanjis que ele vai mostrando para você aquilo que ele chama de caracteres primitivos e falando para você criar uma história. É bom você pegar e fazer por este método? Bom, assim, de uns anos para cá o pessoal tem revisitado o método dele e tem visto que isso é uma grande perda de tempo. Por quê? Porque na verdade você não aprende palavra nenhuma e muitas vezes você fica gastando tempo e energia criando essas histórias. Essa não é a abordagem que eu recomendo você começar. Ficou muito famoso no aprendizado japonês e isso foi levado também a outros níveis, como também ao ensino do chinês, né? Ensinando chinês dessa forma também. E ele tem os mesmos livros para você lembrar do Hanzi, que são os caracteres em chinês. Mas basicamente não vale a pena você usar essa abordagem. Bom, a segunda abordagem é você então partir para aprender palavras. E essa realmente é a abordagem que eu acho mais interessante. Só que, quando você fala partir para aprender palavras, seriam somente isso. Somente aprender palavras, ou seja, você estudaria kanjis individuais separadamente. E aí você pegaria e estudaria um kanji, o seu significado, outro kanji, o seu significado, e mais pra frente, depois de você ter aprendido pelo menos uns 500 a 1000 kanjis, você começaria a aprender palavras. Aí sim que são formadas por este kanji. Recomendo que você use essa abordagem? Não recomendo. Por quê? Porque o estudo de palavras isoladas perde elas do contexto. Por exemplo, se você for aprender a palavra em português, maior, e só tiver escrito isso no cartão, maior, poxa, ficou meio solto, né? Maior o quê? É maior que alguma coisa. Essa palavra tem que estar modificando outra. E a mesma coisa acontece com o japonês. As estruturas dos idiomas, elas precisam estar conectadas para fazer mais sentido. E aí a gente cai na terceira abordagem. Que terceira abordagem é essa? Você começar a aprender kanji no estudo de palavras, sobretudo palavras frequentes. Então, por exemplo, se você vai aprender o kanji para haha, que é o kanji para mãe, o que você faz? Você aprende ele e a leitura dele com o auxílio do furigana para a palavra mãe. Ah, mas esse kanji pode ser usado para escrever outras palavras que não necessariamente mãe. Ok, quando chegar a hora de você aprender essas palavras, você vai aprender elas em outro contexto. Então, a melhor abordagem hoje em dia para você começar a aprender o kanji do japonês, e é o que eu estou usando agora, inclusive usei várias vezes hoje de manhã, no 68º dia do meu aprendizado, é você aprender palavras. E essas palavras, então, são formadas muitas vezes por kanji. Essa é a melhor abordagem, sobretudo se você usa as palavras que são frequentes. Agora fica um adendo. Poxa, Leslie, então você quer dizer que os outros métodos, o estudo de kanji isolado e o método Heising não funcionam? Eles têm as suas funcionalidades dentro do estudo japonês, assim como também tem dentro do estudo mandarim chinês. Eu vou falar sobre elas no dia de hoje, dia 9/3, lá na live do YouTube, tá bom? Vou falar sobre essas funcionalidades que esses métodos de memorização têm no aprendizado. Eu uso o método Heising e eu uso o estudo de kanji isolado? Às vezes eu uso para o japonês, só que eu vou te mostrar quando é que eu vou usar lá na live de hoje do YouTube, tá bom? Se eu não me engano, a live de hoje é a 67ª live que eu vou falar sobre isso.
tá? Eu acho que ela não vai ficar disponível por muito tempo. Eu não sei ainda se eu vou tirar ela ou não do ar, vou decidir depois. Então, se você quiser ver a live de hoje, cola no YouTube às 19. Beleza? Então, resuminho sobre hoje. 3 métodos para você aprender kanji. 1. Método Heising. Você decora a ordem, você inventa histórias para os caracteres primitivos. Não recomendo, que é muito desperdício de tempo e energia. 2. Você aprende kanji isolado. Não recomendo, porque você também tem uma baixa memorização de kanji isolado, embora seja uma boa ideia para você aprender kanjis que são realmente muito difíceis, né? Kanjis que são muito únicos, com vários aqueles pauzinhos que a gente chama de strokes. Também não recomendo o estudo kanji isolado, que você perde as nuances da palavra, você perde como ela é usada em contexto. Terceiro, então, e uma boa abordagem é você usar o estudo de palavras, e aí sim o kanji entra dentro aí. Você começa usando as palavras, aprendendo as palavras que você quer dizer, é com isso que você vai aprendendo o kanji. O kanji, afinal de contas, não é nada mais, nada menos do que uma figura. E essa figura você deve começar a reconhecê-la como você reconhece o rosto. Esse é o princípio da Mona Lisa. Vou falar mais sobre isso, sobre como os outros métodos de memorização, como o do Heising e o kanji isolado, também podem entrar no seu estudo, mas de uma maneira mais pontual. Beleza? Então te vejo na live de hoje, se você comparecer lá. Eu sou Lee, fico por aqui, espero que você tenha gostado da live de hoje. Espero que você esteja gostando dessa série, tanto quanto eu estou gostando do aprendizado japonês. A gente se vê na live.